Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante, ela foi essencial, né, na mudança dos paradigmas dos estados nacionais na Europa. Inclusive, ela teve grande repercussão também no processo de colonização do Brasil, tá? Então, a gente vai verificar isso, né, de várias formas. Primeiro, né, nós vimos na aula passada que o poder que a igreja estava exercendo sobre o mundo europeu, né, ele era tamanho, né, que inclusive cabia à própria igreja a criação dos, vamos chamar de tributos, né? O que são esses tributos? Que na verdade eram despesas para fazer batismo, né, fazer funeral de pessoas, o papel educacional e social que a igreja realizava nas sociedades, né, nos feudos, nos estados, a própria questão quanto à educação nas universidades que eram dados pela igreja. Então tudo isso fez com que o poder da igreja fosse muito grande, né? Só que com o iluminismo, né, já nos primeiros anos da Idade Média, né, isso vem a cair. Por quê? Porque a igreja ela passa a ser questionada pelo homem em razão da ciência, né, do próprio conhecimento científico, da criação de ciências humanas, ciências exatas, né, como a questão de que se define, por exemplo, que a Terra ela não é plana, que ela é redonda, né? Que na verdade o que mantém a vida na Terra não é Deus, né? Mas o sistema solar, né? O Sol, que pela luz dá vida, né? Entre essas coisas. E aí passa-se a partir do século XV e século XVI contestar o poder da igreja, né? Essa reforma protestante, que nós temos início com Lutero lá em 1520, é importante ressaltar que ela não tem apenas um papel religioso, né? Mas ela tem principalmente uma performance, né, e um interesse da própria nobreza, daí que posteriormente vai ser a burguesia, né, e também a partir do próprio Estado, né? Então, ela vem a alterar os estados nacionais na Europa e isso vem a ter repercussão muito grande nas grandes navegações e no processo de colonização que esses países europeus fazem ao Novo Mundo, né? Que aí você tem os países da América, da África e também da própria Oceania, tá? A Reforma Protestante ela começa com Martinho Lutero, né, em 1520. Né? Por que nós temos com isso? Né? A igreja naquela época ela tinha muita riqueza, né? Tanto por conta do poder que ela acumulou desde o Império Romano até então, e com isso, né, ela cobrava determinados serviços, né? Então, a prática do batismo, do casamento, da extremunção, ah, terços, relíquias da própria igreja, né, indulgências, tudo isso era cobrado, né? Então, a igreja ela tinha muita terra, né, na Europa. Só para você imaginar, vocês imaginarem, um terço, né, das terras na Alemanha pertenciam à igreja, né? E naquela época o Papa, né, ele queria construir a sede da igreja em Roma, né, na Itália, criar lá a Basílica de São Pedro. Só que Martinho Lutero, que era um sacerdote alemão, queria que a sede da igreja fosse na Alemanha, já que a maior quantidade de fiéis devotos, né, era também na Alemanha e é onde também você tinha o maior poder da igreja naquele período, né? E aí qual era o problema, né? O problema é que com a ideia de se construir a Basílica em Roma, né, todos os tributos, as indulgências, aos valores, os dízimos, né, que seriam cobrados pela igreja seriam remetidos para Roma, né? Então não ficaria na Alemanha, seriam remetidos para Roma, né? Em razão disso é que Lutero ele rompe com a igreja cristã, né? Ele faz isso a partir de 95 teses
que são as teses de Lutero, né? E a partir daí ele cria uma série de teorias para efetivamente contestar os dogmas da Igreja Católica, né? Quais eram os dogmas da Igreja Católica naquele período, né? Era a questão do dogma da Virgem Maria, né? Que de fato Maria, mãe de Cristo, engravidou, teve o filho virgem, né? Era a questão do celibato, que se não poderia ter relações sexuais antes do casamento, né? Era a questão de que a missa tinha que ser rezada em latim, embora grande parte da Europa, né, não falasse latim, né? Você tinha inglês, você tinha francês, você tinha espanhol, você tinha galego, você tinha português e etc, né? Então, latim basicamente você tinha apenas na Itália, em parte da Itália, quanto a isso, né? A questão também de que a própria Bíblia também era um texto em latim, né? Então você não tinha tradução da Bíblia. Então isso eram regras que a igreja colocava que foram questionadas por parte de Lutero mediante essa reforma protestante, né? E isso ele encontra vazão, né? Encontra apoio da nobreza, né? Por conta disso, porque com o rompimento do Estado, né, com a igreja, você perde um poder, né, de um lado, e você tem a possibilidade de uma ascensão, né, do ponto de vista dos nobres, que na verdade eram profissionais, né, era a chamada iniciativa privada, né. Então, com essa cisão, né, entre Lutero e a Igreja Católica, você tem então o início dessa reforma protestante, né, que vai dar início a várias religiões protestantes, né? Aí você tem as chamadas igrejas pentecostais, você tem a própria igreja protestante, você tem a igreja luterana, né, que foi de Martin Lutero, você tem a igreja presbiteriana. Então todas elas são igrejas que você tem uma interpretação por parte da Bíblia, né, a partir dessa ideologia fundada pela própria igreja, né? Então, Lutero, a partir dessas 95 teses, ele cria uma teoria, ele cria uma doutrina, né, a partir de uma interpretação do texto bíblico, né? Tanto que vocês podem verificar, por exemplo, que você tem vários tipos de Bíblia, né? E as Bíblias, elas levam em consideração uma parte ou outra do que está posto, né? Então, tem Bíblia que só leva em consideração o Novo Testamento, né? Tem Bíblia que só leva em consideração o Evangelho. Tem Bíblia que só leva em consideração o Antigo Testamento, como o caso dos judeus, por exemplo, né? Enfim. Então, essa questão são interpretações que são feitas por parte da Bíblia de acordo com essas religiões protestantes que são formadas a partir daqui, tá? Posteriormente, mais exatamente em 1536, nós tivemos um outro, né, movimento da Reforma Protestante que aconteceu na Suíça, né, com Ítalo Calvino, né? Ítalo Calvino ele era um burguês, né, naquele período, né, e o governo da Suíça ele era chefiado por um sacerdote que era denominado, né, Duque de Savoia, né? Então Calvino ele começa a contestar os valores que eram cobrados pela própria igreja, né, a partir do Duque de Savoia. Por conta disso, né, é que ele, junto com ademais o restante da nobreza, ele cria, né, uma série de dogmas para poder então criar, né, a sua teoria, que é chamada teoria calvinista, né? Então, inicialmente, ele contesta, né, a teoria de Lutero acerca da salvação, né? Por quê? Lutero ele compreendia que o homem ele não precisava dos cultos religiosos para alcançar sua salvação no reino dos céus, né? Calvino já compreendia que o homem ele já era predestinado, né? Então ele já nascia, né, predestinado para a salvação ou para a condenação. Então ele não precisaria ter atos de fé por conta disso, né? Calvino ele também defendia que não era necessário ter a chamada liturgia da missa, né? Por quê? Porque a missa ela era em latim, né?
linguagem que os suíços, os franceses não compreendiam, né? E por conta disso também o sermão era muito grande, né? Então ele dizia que isso era também desnecessário, né? Outra questão importante também é que Calvino ele compreendia que a riqueza material era uma dádiva divina, né? Isso a gente vê muito forte na nossa sociedade, porque veja só, né? Você vê aquele carro com adesivo, né? Foi Deus que me deu, né? Graças a Deus que eu consegui, enfim. Então, essa teoria que ele entendia era que a compreensão de que a riqueza era por conta de uma dádiva divina, mas ao mesmo tempo ele também reconhece que o trabalho enobrece o homem, né? Então ele dizia que todo homem ele tinha que trabalhar, né? Então nada caía do céu. Também é uma ideologia que nós temos muito presente nos dias atuais, né? Outra questão também que ele defendia era contestar as figuras das imagens, né? Então ele dizia que se o Deus era um só, né? Então não poderia ter adoração a imagens e a santos, porque seria uma espécie de politeísmo, né? Por conta disso também, tá? Com a reforma de Lutero, né? A Igreja Católica ela é rompida nos países da Escandinávia, né? Que ali você tem Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, além da própria Alemanha, onde ficava Lutero. E com a reforma proposta por Calvino, né? Pela doutrina calvinista, o rompimento da igreja ele acontece na Suíça, na Holanda, na França e na Bélgica, tá? Por último, nós temos também a formação da igreja anglicana a partir da reforma protestante ocorrida pelo rei Henrique VIII, né? Naquele período, você tinha um poder que ele era pela figura do rei, né? Então você tinha uma monarquia, mas era uma monarquia parlamentarista, como se tem hoje ainda na Inglaterra, né? E existia uma pressão muito grande, né, do parlamento na época contra o governo de Henrique VIII. Naquela época também você tinha o Papa, que era o Papa Clemente VII, e Henrique VIII estava casado com Catarina de Aragão, né, que era a herdeira, né, do reino da Espanha. Tá? Como eles não tinham filhos, né, Henrique VIII ele tinha um medo de morrer e que, por conta da herança e pela ausência de filhos, né, Catarina de Aragão assumisse, né, o reino da Inglaterra e o adicionasse ao reino da Espanha, né? Por conta disso também, né, é que o rei ele pede para o Papa para ele cancelar o casamento, né, com Catarina de Aragão, o que é vedado, né, o que não é atendido pelo Papa, até porque aqui você tem um outro dogma, né, que é aquele caso de que o que Deus une, um homem não separa, então você não tinha possibilidade do divórcio, né? O divórcio ele apenas acontecia de forma extraordinária se não houvesse a sua consumação pelo ato sexual, o que também não era o caso, né? Então, o rei Henrique VIII ele utiliza isso como um instrumento para romper com a igreja, né? Com esse rompimento com a igreja, ele se torna líder do poder do Estado inglês, mas também líder religioso na sociedade inglesa, com a fundação agora da igreja anglicana, né? Além disso, ele confisca, né, todas as terras e todas as joias e patrimônios da igreja cristã situados na Inglaterra, né? Então isso é muito importante porque com isso ele vem a capitalizar a Inglaterra com esses tesouros, né? O que vai ser importante para você financiar posteriormente as grandes navegações por parte da Inglaterra, né? Então lembre depois, né, que a Inglaterra ele é um dos grandes países nesse processo das grandes navegações que nós vamos ter a partir do século XVI. Ele também se capitaliza porque com as terras que são confiscadas da igreja, elas são vendidas para os nobres, né? Então ele também tem dinheiro, né? Ele tem cash para poder financiar essa política expansionista por parte dos ingleses, né? Essa igreja anglicana depois ela é continuada pela rainha Elizabeth I, né? Que é filha de
Henrique VIII, né, que por sua vez é mãe da atual rainha Elizabeth II, né? Bom, com a reforma protestante na Inglaterra, né, a Igreja Católica ela perde, né, grande parte do seu poder na Europa, porque com a reforma anglicana, basicamente a ilha, né, do Reino Unido deixa também de ser católico, né? Com isso, nós temos em 1545 até 1563 a convocação do Concílio de Trento, né, que é o concílio chamado pelos sacerdotes, aonde há a fundação pela nomenclatura, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, aonde eles reafirmam determinados dogmas dessa Igreja Católica Romana, né, já cristão, como, por exemplo, a questão da presença de Cristo na Eucaristia, né, que é uma das coisas que a gente tem, por exemplo, a questão da Páscoa, né, então a Páscoa é basicamente o ápice desse momento eucarístico. Além disso, ele estabelece também a criação de escolas de catequese, né, para você evidenciar o catecismo, né, a formação cristã. E isso é essencial, né, porque é levado para o Brasil, né, a partir dos padres que vão fazer a catequese dos índios, né, brasileiros, né. E eles reafirmam os dogmas quanto ao celibato, né, à Virgem Maria e à veneração aos santos e às imagens, né? Então, com isso, eles são importantes por conta dessa ideologia, né, que, inclusive, né, venham a ser adotadas pelos países que fizeram a sua colonização na América Latina, né? Que aí você tem a Espanha e Portugal, né? Que são países que adotam a Igreja Católica e trazem ela para o Brasil e para a América do Sul, basicamente a partir destes ideais, né? E com isso, a gente vai verificar quando a gente entrar no Brasil, né, que a religião cristã, né, ela é essencial para a criação das normas, né, e para o cumprimento das normas legais, das normas jurídicas aqui no Brasil quanto a isso, né? Então, a gente tem um povo bastante religioso também por conta dessa origem, né, e da aliança do Estado português, né, da coroa portuguesa com a igreja no processo de colonização do Brasil, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, à disposição.